Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os polímeros. Se a gente for tentar entender a origem dessa palavra, né, o prefixo poli significa vários, muitos. Já o termo mero se refere a partes. Então, uma das definições que a gente tem de polímero é que ele é a repetição de várias unidades, que são chamadas de monômeros, tá? E essa repetição forma uma cadeia muito longa. Então, vocês vão ver também, né, que a definição pode aparecer como uma macromolécula formada a partir da repetição de moléculas menores, que são esses chamados monômeros. Bom, então, monômero, né, como já adiantei para vocês, é a unidade básica para a formação desses polímeros. A gente tem diversos deles. Aqui nessa tabela, eu apresento para vocês os mais frequentes, os mais comuns. Aí, por exemplo, para eu formar o polietileno, que é esse primeiro que aparece aqui para a gente, eu tenho que juntar várias moléculas desse monômero aqui. Se vocês se lembrarem, esse monômero é um alceno, né? Ele é o eteno, que também é chamado cotidianamente de etileno. O teflon já é esse composto aqui formado com carbono e flúor. O PVC, além de carbono e hidrogênio, tem cloro. O poliestireno, que é um dos componentes do isopor, é esse composto aqui que tem um anel benzênico. Então, a partir do momento que a gente repete esses monômeros, que eles são unidos, eles formam um polímero aí que tem algumas aplicações no nosso cotidiano. Bom, nesse conteúdo, vocês vão ver que algumas vezes a gente se depara com representações como essa. Eles representam um monômero por essa esfera, tá? Se ela tiver aqui como essa, uma esfera sozinha, significa que é o monômero, a unidade básica. A partir do momento que você tem vários monômeros unidos, você passa a ter um polímero. Aqui só para vocês lembrarem, ó, o etileno, que é aquele caso que eu falei lá no slide anterior, ó, et significa o quê? 2 carbonos, ele é um alceno. A partir do momento que eu junto várias moléculas de etileno, eu formo polietileno. Quando vocês verem essas representações que tem aqui 3 pontinhos, tanto do lado esquerdo quanto do direito, significa que essa cadeia ela se estende, tá? Essa aqui é só a representação de uma parte dela. E quando a gente fala em polímeros, pessoal, não é uma sequência de 10, 12, não, tá? Podem ser centenas e até milhares de moléculas unidas umas às outras. Bom, aqui só uma imagem para vocês terem noção do quanto que a gente utiliza os polímeros no dia a dia. O polietileno é um tipo de plástico bem flexível, é reciclável, está presente em vários artigos no nosso cotidiano. O polipropileno é esse plástico transparente das canetas que vocês usam, um plásticozinho mais rígido, né, que não estica. O poliestireno é do isopor. Observem aí, ó, que os nomes começam com poli, já fazendo referência, né, que é um polímero. Aí temos aí o PVC, o teflon. A parte de polímeros também, os plásticos, eles são identificados por algumas letras. Então, é por isso que a gente ouve falar muito de PPP, PVC, PVA. Vocês podem pegar qualquer embalagem de plástico, que geralmente no fundo dela tem um símbolozinho, né, que são essas letras. Isso é para facilitar também o processo de reciclagem. Bom, essa parte de polímeros, ela tem uma teoria bem densa, principalmente na parte de classificação, tá? São várias as classificações. A primeira que eu trago para vocês é de acordo com a origem. Nós temos polímeros que podem ser naturais ou artificiais. Naturais, a gente tem a borracha, celulose, proteína, até mesmo alguns carboidratos, né? Esses polímeros, alguns deles, hoje em dia, eles são foco de estudo.
Porque a vantagem de polímeros naturais é ser o quê? Biodegradável, né? Em grande parte. Então, um dos problemas dos plásticos é o quê? Um longo processo de decomposição. Então, a partir do momento que você substitui ele por um bioplástico, um biopolímero, que tem um período de decomposição mais rápido, isso é ambientalmente mais viável. Então, tem sido muito empregado, tá, o uso de polímeros naturais, de biopolímeros, para a produção de plásticos. Já os artificiais, naquela tabelinha que eu já tinha mostrado anteriormente, são todos artificiais, né? Coloquei aqui o polietileno novamente, que é o mais abordado, trouxe o PVC. Esses já são plásticos, que eles são produzidos industrialmente. Na grande maioria, a matéria-prima é hidrocarboneto, é proveniente do petróleo. E o que vai acontecer, né? São materiais que o tempo de decomposição ele leva muito tempo. Então, ambientalmente, são materiais que a gente tem que usar com moderação, tá? Bom, outra classificação que nós temos é de acordo com a estrutura. Nós temos os chamados homopolímeros ou copolímeros. Novamente, vamos tentar entender a origem da palavra. Aqui eu tenho o prefixo homo. Homo significa mesmo, né? Então, qual que vai ser o significado disso? Vai ser aquele polímero que é formado por um único tipo de monômero. Trouxe novamente o polietileno. Observem que aqui nessa molécula a estrutura dela todinha é homogênea. Só tem carbono e hidrogênio. Por isso que ele é um homopolímero. Agora, o copolímero é o inverso. Se aqui, lá no homo, é formado só por um tipo, aqui pode ser formado por 2 ou mais tipos de monômeros. Trouxe como exemplo aqui um copolímero que é formado pelo etileno junto com tetrafluoretileno. Observem aqui, meninos, que eu tenho um pedaço da molécula que é só carbono e hidrogênio, mas eu tenho um outro que aparece carbono e flúor. Então, isso significa que são 2 monômeros diferentes. Esse é o monômero 1, esse é o monômero 2. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que como os polímeros, eles têm moléculas enormes, o que a gente geralmente representa no papel é só uma abreviação dele. Então, geralmente, virá esses colchetes e esse Nzinho aqui do lado direito, no canto inferior, já indica para nós que essa molécula que está representada, ela se repete inúmeras vezes. Então, apareceu esse tipo de molécula lá no seu caderninho, já coloca na cabeça que isso é um polímero. Bom, mais uma classificação para a gente encerrar. Essa última classificação, ela é de acordo com a elasticidade do nosso material, do nosso polímero, e vocês vão ver que ela está muito associada à possibilidade de reciclagem desse material. Então, de acordo com a elasticidade, eles podem ser classificados em termoplásticos, termofixos ou elastômeros. Vamos entender cada um deles. Bom, falando primeiro dos termoplásticos. Ó, termo, sempre que aparece esse termozinho para nós, refere-se à temperatura, tá? Bom, esse tipo de polímero, ele é o mais encontrado no mercado, tá? Ele está presente no PET, que a gente compra alimento, no PAD, que a gente compra produto de limpeza, o próprio PVC, tá? Qual que é a característica de um termoplástico? Quando aquecido, ele pode o quê? Ser fundido, ele pode ser moldado novamente e vir a formar uma nova embalagem. Além disso, você pode promover a dissolução dele em alguns solventes. Então, esse tipo de plástico, ele é reciclável, tá? Então, ambientalmente, um pouco mais viável.
Vamos para o segundo tipo agora, os elastômeros. Ó, vamos tentar lembrar de novo aqui, ó, uma dica. Elastômeros. Lembrem de elástico. Elástico não é algo que estica, que é flexível, né? Então, esses polímeros, eles estão também conhecidos como borrachas. Então, coloquei, ó, duas imagens para ajudar vocês a associar. Lembra do pneu? Lembra da borracha que vocês utilizam para apagar, né? O lápis. O que que acontece? Essa classe de polímeros, ela fica entre os termoplásticos e os termofixos. Então, eles têm ali propriedades intermediárias. Eles podem ser aquecidos, mas eles não podem ser moldados, tá? O processo de fusão não é viável. Então, esse tipo de plástico, ele ainda é considerável não reciclável. Tem vários estudos que tentam fazer alguns experimentos onde faz a junção de elastômero com termoplástico para tentar reciclar, mas é coisa ainda em estudo. Então, oficialmente, ainda não é possível reciclar esse tipo de material utilizando métodos convencionais. Já os termofixos, que também são conhecidos como termorrígidos, são aqueles polímeros mais difíceis em termos de reciclagem. Por quê? Eles não podem ser reciclados, tá? Exemplo aí, ó, esse baquelite, que é dos soquetes que vocês usam em casa, tá? O que que acontece? Qual que é a característica desse tipo de polímero? Ele é rígido, ou seja, ele é duro, só que ao mesmo tempo ele é frágil. Como assim? Se você exercer uma força, uma determinada pressão, ele não estica, ele não molda. Na verdade, o que que vai acontecer com ele? Ele vai quebrar, ele vai rachar, tá? E o processo de aquecimento dele não permite moldá-lo e remoldá-lo em outro formato. Geralmente, o que acontece quando a gente aquece esse tipo de polímero é que ele se decompõe, ou seja, ele vai formar algumas outras substâncias que não são interessantes para a gente. E a maioria dessas substâncias, tá? Alguns gases tóxicos, poluentes. Então, em termos ambientais, esse é o tipo de polímero que mais nos preocupa, tá? Então, só para finalizar, pessoal, nesse primeiro vídeo, só para vocês conhecerem um pouco dos polímeros, lembrem-se que polímeros está fortemente associado aos plásticos, né, que faz parte aí do nosso cotidiano. E plástico, ó, já pensando em Enem, é um problema ambiental, principalmente porque a sociedade depende muito de embalagens plásticas, tá? Então lembrem-se disso. Dica final para vocês.